Caos absoluto no tribunal do condado de Letcher, Kentucky, quando o juiz Kevin Mullins é baleado em seu próprio gabinete. E tudo foi registrado em vídeo. E foi o xerife Mickey Steins quem fez isso. Eu vou sair deste prédio. Não vou dar mais nenhum suspiro. Você vai me matar. É o mesmo tribunal e o mesmo gabinete onde um subxerife foi pego em um escândalo de sextorção. O que está acontecendo no condado de Letcher, Kentucky? O que você acha do xerife? Ele é meu herói. Quero dizer, tenho certeza de que ele não é um homem perfeito. Ninguém é. Mas ele é meu herói de qualquer forma. O xerife estava paranoico, achando que sua família corria perigo. E há quem acredite que há alguma verdade nisso. Eu vou assinar, vou ver minha filha pessoalmente. E depois disso, eu te conto tudo. A grande pergunta que todo mundo ainda quer ver respondida: por que o xerife Mickey Steins atirou no juiz Kevin Mullins? O vídeo que vocês vão ver é absolutamente chocante. Tudo foi registrado pela câmera. O juiz Kevin Mullins sendo baleado em seu próprio gabinete pelo xerife local. O mesmo gabinete onde uma mulher havia sido extorquida sexualmente por um subxerife. O xerife está no meio de um processo civil por essa extorsão. E naquela semana ele prestou depoimento sob juramento. Naquela semana ele atirou e matou o juiz. O vídeo que vou mostrar para vocês pode explicar exatamente o que estava acontecendo e pode, na verdade, impedir que o xerife seja condenado por assassinato. Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Tudo foi registrado por uma câmera. Tudo foi registrado por uma câmera. A preparação para o tiroteio, o próprio tiroteio e todas as consequências, porque há câmeras por todo o fórum no condado de Letcher, Kentucky. Mickey Steins, um xerife muito popular eleito localmente, e o juiz Kevin Mullins, que era o juiz local. Esses caras se conhecem há anos. Mesmo assim, de alguma forma, naquele dia, Mickey Steins decidiu atirar e matar seu amigo, o juiz Kevin Mullins, diante das câmeras em seu gabinete. Agora pense nisso por um minuto. Por que existiam câmeras lá? E por que teria câmeras no gabinete de um juiz? Digo, meu pai era juiz? Confia em mim, não há câmeras no gabinete dele. Eu advoguei. Nunca estive em um gabinete de juiz onde havia câmeras de vídeo gravando tudo o que estava acontecendo. Isso é surreal. Isso é sem precedentes. Uma transmissão ao vivo do que está acontecendo dentro do gabinete privado de um juiz? Bem, o motivo de eles estarem lá é uma grande parte do que aconteceu naquele dia. Houve um escândalo sexual que aconteceu no gabinete do juiz Kevin Mullins. O que aconteceu? O segurança do juiz, um policial do xerife, foi condenado criminalmente por extorquir um detento em troca de sexo. E tudo isso aconteceu no gabinete dos juízes antes de haver câmeras. Então, depois que isso acontece, parte do resultado é que agora vamos colocar câmeras lá dentro. Mas como isso acontece, afinal? Como um policial do xerife acaba extorquindo uma detenta, uma mulher, por sexo? Bem, é porque elas não podem pagar pelos monitores, aquelas tornozeleiras eletrônicas que permitem que alguém saia da prisão e pode viver sua vida, mas você tem que pagar uma mensalidade. Então, em vez de pagar a mensalidade, essa mulher e supostamente outras estavam sendo extorquidas. E essa foi a base de um processo civil contra esse policial do xerife, mas também incluiu o xerife Mickey Stein como réu, porque ele é o responsável. Não havia acusações específicas de que Mickey Stein estivesse pessoalmente envolvido na extorsão sexual dessas mulheres. Sem acusação específica, o processo só começava. Da mesma forma, não havia acusações específicas de que o juiz Kevin Mullins estivesse extorquindo mulheres por sexo, mas isso estava acontecendo em seu gabinete. Então, esse processo civil estava, de certa forma, desenterrando e revelando muita corrupção no condado de Letcher, Kentucky. E isso era muito preocupante. Obviamente, todo mundo está falando sobre isso, mas as pessoas estão preocupadas com quem vai ser revelado como alguém que fez algo errado aqui. O que o xerife Mickey Stein sabe?
Quem ele poderia citar em seu depoimento? Então, como ele é um dos réus no processo civil, como qualquer réu em qualquer processo civil, o autor está tomando o depoimento dele e fazendo perguntas sobre o que ele sabia. E tudo isso está acontecendo no início da semana. Conversei com o advogado que estava na sala. Ele descreveu Mickey Steins como um pouco estranho. Havia algo estranho em Mickey Steins. Esse processo civil estava pesando muito na cabeça dele. Ele estava paranoico com esse processo. E não era só sobre perder o processo e talvez, não sei, ter que pagar algum dinheiro, embora o seguro devesse cobrir tudo. Era sobre o que ele sabia, quem ele poderia expor e quem queria mantê-lo em silêncio. Essa foi a gênese dessa paranoia. Que as pessoas sobre as quais ele poderia potencialmente falar nesse processo civil durante seu depoimento poderiam lhe fazer mal. Ou, mais importante ainda, sua família, sua esposa e sua filha. O xerife Mickey Steins, preocupado, se perguntava: sua família corria perigo? E eu vou mostrar o vídeo para vocês. Esse vídeo se torna a base absoluta para a defesa dele no julgamento, que é: na cabeça dele, sua família estava em perigo por causa do que estava acontecendo com esse processo e ele estava com medo. E esse medo se transformou em paranoia. E essa paranoia fez com que ele disparasse aquela arma. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no xerife Mickey Steins enquanto ele fala, para ouvirmos o que está se passando em sua mente. Porque o senhor vai me transportar em um veículo, senhor? Provavelmente não para te colocar na cadeia do condado de Letcher. Quero dizer... Provavelmente só por quê. Mas eu não sei. Não sei se isso está acontecendo. Não quero ficar lá embaixo, você não sabe? Se importa se eu sentar lá embaixo? Bem, quero dizer... A gente pode... Vamos conversar sobre isso, sabe? Eu preciso conversar para ver como vai ser a logística. Eu tenho que entrar no veículo e sair lá fora. Entendo sua preocupação, mas você sabe como é nessas situações. Vamos ficar preocupados com você na cadeia aqui com o pessoal local. Agora estou vivo e bem, sem armas comigo. Então, se eu sair deste prédio, não vou respirar de novo. Vamos ler seus direitos, Miranda, para você. Eu vou entrar lá. Eles estão todos mentindo. Certo, bem, Mickey. Sabe, Miranda, vou ler para você aqui bem rápido. Miranda. O aviso de Miranda. O que é isso? Vou ler sobre seus direitos antes de falarmos. Se tiver dúvidas, pergunte, ok? Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado durante o interrogatório. Se não puder pagar um advogado, um será designado antes do interrogatório. Você pode exercer esses direitos a qualquer momento e optar por não responder ou declarar nada. Você entende esses direitos como li para você? Sim, eu entendo. Entendeu? Ok. Quer dizer, eu posso ler de novo se você quiser? Você quer que eu leia de novo? Ou, ei, você quer que eu leia de novo ou você entendeu? Você entendeu? Ou quer que eu leia de novo? Eu não me importo. Você que sabe. Segure aí por um segundo. A importância desse vídeo, que é extremamente raro em um caso onde alguém vai alegar algum tipo de doença mental ou deficiência, insanidade legal, esse é o padrão, certo? Raramente você tem um vídeo do réu imediatamente após o crime pelo qual ele foi acusado. Isso é apenas momentos depois que ele atirou e matou o juiz Kevin Mullins. Ele se entregou, foi algemado e agora está sendo interrogado. Então, o estado mental dele nesse momento é a parte mais importante do caso no que você está vendo e ouvindo. Obviamente, haverá peritos testemunhando no julgamento e interpretando isso, mas o júri vai ver isso, o júri vai ouvir isso. E eles vão fazer suas próprias avaliações do mesmo jeito que todos nós agora estamos fazendo nossas avaliações. E tem algo estranho. Primeiro, eles não sabiam o que eram os direitos de Miranda. Ele diz aos policiais: assim que sair do prédio, acabou para mim, não vou respirar mais. Ele acredita que se sair do fórum do condado de Letcher, vão levá-lo para algum lugar e matá-lo. Novamente, pode-se dizer que isso faz parte da paranoia que está acontecendo na mente do xerife Steins. Vamos assistir mais um pouco.
Então, acabei de ler isso para você, tudo bem? Então, você entende esses direitos? Você entende o direito? O que você está dizendo? Você entende o... Ei, tudo bem, vou falar mais alto. Me escute, tá bom? Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. Você tem o direito a um advogado e de ter um advogado presente durante qualquer interrogatório. Se você não puder pagar um advogado, um poderá ser designado para você antes de qualquer interrogatório. Você pode exercer esses direitos a qualquer momento e optar por não responder ou declarar nada. Entende esses direitos? Certo. Levando esses direitos em consideração, você deseja conversar comigo agora? Você me disse antes que estava pronto para falar sobre isso. Acho que vamos instalar câmeras e outras coisas na cadeia. Não quero sair nem entrar no elevador. Eu não quero sair para entrar no veículo, pessoal. Nós vamos tentar, em algum momento você vai ter que fazer isso. Vamos dar um jeito. Oi, que tal uma sala aqui pra gente? Sim, vamos ficar só nesta sala. Minhas câmeras corporais estão ligadas, Mickey. Você me conhece. Eu nunca faria nada com você. Ou com ela. É isso que te preocupa? Está usando? Fora da quadra dos Reds, pois em algum momento você sairá deste prédio. É isso que te preocupa? Quero o máximo de policiais para me levar. Vamos até a cadeia descendo as escadas. Aqui. Podemos fazer isso. Vamos descer as escadas até a cadeia aqui. Ok. Bem ali, tá vendo? Bem ali, tá vendo? Ele quer continuar preso na cadeia do condado de Letcher. É lá que ele se sente seguro. Mas se você é o xerife do condado de Letcher, eles não podem te colocar na cadeia do condado de Letcher, porque lá estão todas as pessoas que foram presas por você e seus policiais. Então, obviamente, não é um lugar seguro para o xerife do condado de Letcher. Então, eles precisam transportá-lo para outra jurisdição para tentar protegê-lo. Mas ele sente em sua mente o que ele está expressando é que se vocês me transportarem, é aí que as coisas ficam perigosas. É aí que minha vida está em perigo, porque são vocês que vão me matar. Eu quero meus policiais ao meu redor, porque eles vão me proteger. Mas vocês não vão me manter seguro. Tudo bem, temos mais um vídeo aqui, e quero que você preste muita atenção quando ele começar a falar sobre sua filha, que é uma parte tão importante deste caso e da mentalidade do xerife Mickey Steins. Vou ler seus direitos enquanto... Tudo isso começou a acontecer. Justin Hunter disse, o que você fez? O que você fez? E começou a me fazer perguntas. Então quero que isso esteja na anotação. Certo, é isso que você deve relatar aqui. Bem, ele disse mais alguma coisa? Não sei sobre os gravadores de vocês. Só quero demitir. Você queria os gravadores ligados recentemente, Mickey. Então, ei, Mickey. Isso está me matando. Eu só quero um julgamento justo, só me deixe trabalhar. O quê? Aqui ao meu redor. Diga a ele. Conte pra gente o que aconteceu hoje. Por quê? Nós não sabemos, acabei de chegar. Só sei que o juiz Moses foi baleado, então conte pra gente o que aconteceu. O que levou a... Quer dizer algo, Miqueias? Mais cedo você disse que queria conversar. Olha, Miqueias, se não quiser falar, tudo bem. Não vou te forçar, nós não forçamos. Se não quiser falar, é seu direito, não precisa. Vou ler seus direitos. E você sabe disso, é o xerife, sabe tanto quanto a gente. Mas é com você. Assim posso ver minha filha aqui pessoalmente. Antes de você ir embora. Diga o que você quiser. Na academia? Na cadeia. Na cadeia, através da tela, no telefone, eu vou ver minha filha pessoalmente. E depois eu te conto tudo. Naquela cadeia. Bem, na frente das câmeras. Gravação em vídeo. Onde está sua filha? Como fazemos? Onde está sua filha? Como encontramos ela? Onde ela está? Ela está na LCC, certo? Agora, o que foi? Então, Mickey? Eu quero meio que... Pela sua filha, vamos falar sobre isso, tá? Se ela descobrir que o pai dela está sendo preso por atirar no juiz e ela está no ensino médio. Eu não sabia quantos anos ela tinha, então eu não sabia. Então ela está no ensino médio. Ela está no último ano, isso vai ser difícil. Ela vai querer me ver.
Ela vai querer descer e ser abençoada agora. Estou sendo justo. Só queria que você pensasse nisso. Como assim? Ela tem 18 anos. Sejam justos comigo, pessoal. Esperem um pouco. Ela tem 18 anos. Sejam justos comigo. Não. Eu estou te perguntando. Quero ver minha filha pessoalmente. Ela tem 18 anos? Quero ver minha filha pessoalmente, entendeu? É que eu tenho netos. Sim. Eu tenho 5 netos. Sim. 5 netos. Escuta o que eu estou dizendo. Mas vai ser a minha filha. Se ela não tiver 18 anos, vamos perguntar para sua esposa. Temos que perguntar para sua esposa se tudo bem. Você sabe disso. Ela tem 18 anos. Christine e LaShauna disseram que estavam vindo. Ok, e aí? Aqui dentro tem todo tipo de gente correndo. Uma bagunça. Agora vou te contar o que aconteceu. Segura aí por um segundo. Esse é o caso, esse é o motivo disso, certo? Tentando entender por que o xerife faria isso. Então aqui você está entrando no processo de pensamento dele. É o medo de que a filha dele esteja em perigo. E ele não vai fazer nada. Ele está negociando agora. Ele está negociando com os policiais que querem saber o que aconteceu aqui. Mickey, o que aconteceu? Por que você fez isso? E a única preocupação dele, o foco dele, é a filha dele. E o que você tem que lembrar é que pouco antes do tiroteio, o que ele faz? Ele liga para a filha dele do próprio telefone e depois usa o telefone do xerife para ligar para a filha dele. Então, a mesma coisa que está se manifestando na mente dele nesse momento também estava acontecendo pouco antes do tiroteio. Tudo isso diz respeito ao estado mental dele. Tudo isso está relacionado a se ele é ou não potencialmente inimputável por insanidade mental, incapaz de distinguir o certo do errado, de compreender que o que está fazendo é errado. Ou não entender a realidade do que está acontecendo aqui. Se ele sente que a família dele está em perigo e que precisa agir, isso se torna a defesa dele. Tudo isso ocorre em tempo real. O júri verá e os especialistas poderão analisar. Raramente você consegue esse tipo de vídeo logo após o tiroteio. Além disso, temos vídeo de instantes antes do tiroteio. Vamos voltar. Para o juiz? Sim. Christine LaShawn disse. Minha esposa e filha estão a caminho. Eu sei, mas você acabou de dizer. Como vai contar o que aconteceu? Está tudo caótico, todo mundo correndo de um lado para o outro. Estava mesmo. Eu só quero ver minha filha. Ela tem 18 anos, qual a idade dela? Se for menor de 18 e sua esposa estiver lá, perguntamos para ela. Se tiver 18, perguntamos direto para sua filha. É isso que quero dizer. Se ela não tiver 18 anos, precisamos perguntar à esposa. Acha que elas estão lá fora? Sean e Christine avisaram que estavam indo. Que conversamos com elas. Você quer ir perguntar para ele sobre isso? Sim. Aperte esse botão aí, deixa comigo. Mas só está gravando. Aqui está o relatório. Agora deixa ela comigo. Talvez não estejamos sendo injustos com você. Você aí dentro bebendo água? É, e vou sentir falta de vocês. Vocês vão acabar comigo. Mickey, meu garoto. Vamos lá. Ei, Keith. Nunca trocamos uma palavra dura entre nós. Nunca vai me matar. Nunca em nossas vidas. Você sabe que é. Porque são... É triste. É trágico, especialmente para Mickey Steins, mas e o juiz Kevin Mullins? Que, como resultado do que quer que esteja acontecendo aqui com o xerife, perdeu a vida dentro de seu gabinete, completamente inesperado. Então, quando você pensa que eles estão se preparando para levar esse caso a julgamento e tentando montar uma defesa em um caso onde tudo foi registrado em vídeo, certo? Você pensa, ok, o assassinato em si foi registrado em vídeo, não há áudio, só existe o vídeo dos disparos. Então você não ouve o que é dito. Você só vê o que é feito. O jeito que o xerife persegue o juiz atira nele. Ele está saindo do gabinete do juiz e percebe que o juiz ainda está vivo. Então ele volta e descarrega ainda mais a arma, garantindo que Kevin Mullins está lá. Mas como isso se conecta ao medo pela filha? Tudo volta para aquele processo civil. E algo terrível estava acontecendo no condado de Letcher, Kentucky. Mulheres sendo extorquidas para sexo, um grande escândalo.
O xerife aparentemente sabe muito sobre o que está acontecendo. E parece que o medo dele pode ter fundamento em alguma realidade, ao mesmo tempo em que, levando isso a outro nível, ok, ele não está mais, rompeu com a realidade. Sim, todos estão preocupados com esse processo civil. Mas então, o rompimento com a realidade é: eu posso proteger minha filha, cuja vida está em perigo por causa desse escândalo. Eles vão atrás dela por causa do que eu sei. Preciso eliminar o juiz Kevin Mullins para salvar minha filha. Tipo, isso não faz nenhum sentido. E se não faz sentido, é porque está na mente de alguém que tem problemas mentais. E a questão é, ele é inimputável? Quero mostrar para vocês um vídeo do xerife comparecendo na audiência preliminar dele. Certo, esta é a audiência preliminar, então isso é algum tempo depois do tiroteio, certo? Agora vamos para 1º de outubro de 2024. Vamos ver o vídeo para conferir como ele está agora. Ele parece ser o mesmo cara? E enquanto eu olho para ele, isso não é normal. Isso ainda não é normal. Agora, doença mental não é o mesmo que insanidade legal. É possível ter doença mental e ainda ser responsabilizado por crimes. São coisas diferentes. Doença mental é uma condição médica. Insanidade legal é um conceito jurídico em tribunais. Mas o júri vai perceber isso. Eles vão notar como o réu se parece, como ele age. E, às vezes, como eles agem no tribunal tem tanto impacto no júri quanto como agiram no dia do tiroteio. Esse júri vai poder comparar os dois momentos, porque eles vão vê-lo instantes depois. Eles vão vê-lo, não necessariamente ouvi-lo, mas também vê-lo antes do tiroteio. Os seus maneirismos, por causa de todas aquelas câmeras dentro do tribunal, dentro do fórum e do gabinete do juiz. Mas olha ele aqui. O que está acontecendo atrás dos olhos dele? O que ele está pensando? Será que ele entende que atirou e matou um homem a sangue frio, um juiz? Que ele mudou para sempre a trajetória da própria vida, passando de um xerife local muito popular para alguém que agora é conhecido como o xerife que atirou no juiz? Mas aí você chega ao motivo e à história por trás disso. E é aí que tudo isso pode mudar até certo ponto. Tipo, se você pensar no que levou ele a fazer isso, é sobre isso que esse caso se trata. Não é um caso de descobrir quem foi. Não é sobre o que aconteceu. É por que Mickey Steins faria isso? Você tem esposa, filha, família, pessoas que se importam com você. Você tem esse processo civil, sim, mas aparentemente você não tinha sido acusado de extorquir essas mulheres por sexo. Você é apenas o xerife, então é claro que seu nome vai aparecer no processo. Mas parece que ele tem medo das pessoas da comunidade. E eu conversei com vários deles, e quando você começa a falar com os moradores, possíveis jurados, aliás, você conversa com os moradores e eles dizem, sabe, há um motivo para esse medo. Pessoas comuns se referem aos advogados, aos juízes, ao pessoal da política como os de cima, certo? Os de cima. E as pessoas com quem conversei acreditam que o nível de corrupção é tão profundo que talvez o xerife realmente tivesse motivo para temer pela segurança da família dele por causa do que sabia e do que poderia revelar durante o processo dessa ação civil. Então, é uma defesa muito única que vamos ver aqui, que é insanidade mental baseada em fatos reais ou supostos fatos apresentados pela defesa. Então, toda essa corrupção vai se tornar parte da defesa. Vamos ouvir agora Clayton Stamper, que é um detetive que testemunhou na audiência preliminar novamente sobre o que Mickey estava dizendo. Ele já estava sob custódia quando cheguei ao tribunal naquela tarde. Calmo, ele estava...
Um pouco assustado, tudo o que ele disse foi: seja justo comigo. Esses foram basicamente seus comentários. Eu não estava presente, mas quando ele foi levado sob custódia, um dos outros policiais que estavam lá me disse que ele comentou: eles estão tentando sequestrar minha esposa e meu filho. Eles estão tentando sequestrar minha esposa e meu filho. De novo, esse medo. Vão ter que argumentar que foi esse medo que o levou a fazer o que fez. E eu ainda não vi a conexão exata entre a morte do juiz e salvar a família dele, mas estamos dentro da mente de alguém que está sofrendo potencialmente de uma doença mental. Então não vai necessariamente fazer sentido para mim e para você. Vamos ouvir mais desse detetive, porque essa é outra parte realmente importante do que aconteceu dentro do gabinete. E você pode descrever para nós o que aconteceu imediatamente antes do trecho que vimos? O xerife Steins está usando seu telefone para fazer algumas ligações. Em seguida, ele pega emprestado o celular do juiz Mullen e parece fazer uma ligação com ele. Isso levou ao que você acabou de ver. Há um momento em que o xerife Steins pediu para ver o telefone do juiz Moulton. Sim. Você tem conhecimento de algum conteúdo recente que estava disponível e que poderia ter sido relevante no momento da conversa deles? Me disseram que o xerife Steins tentou ligar para a filha dele e também tentou ligar para ela do telefone do juiz. Os policiais confirmaram que o número da filha do xerife estava no telefone da juíza Mullen? Sim. Acho que sim. Isso é Esse número já tinha sido discado do telefone do juiz Maloney, sim. Sim. Tudo bem. Aquele momento no tribunal gerou muitos boatos no leste de Kentucky. Que havia algo acontecendo entre o juiz e a filha do xerife. E esse foi o início desse conflito entre os dois. Essa foi a motivação para o xerife matar o juiz Kevin Mullins. Mas eu não acho que seja esse o caso. Acho que o que eles querem dizer ali, que não saiu 100% do jeito que você gostaria, é que o xerife, na verdade, ligou para a filha dele do telefone. E é por isso que o número da filha estava no celular do juiz, não porque havia um relacionamento entre o juiz Kevin Mullins e a filha do xerife. Há muitas partes chocantes nessa história. Esta pode ser a mais chocante. Vou mostrar para vocês uma entrevista que fiz com uma mulher chamada Taya Adams, que luta contra problemas com drogas ao longo da vida. Ela conheceu o juiz Kevin Mullins aos 16 anos no Tribunal de Drogas e seguiu em contato com ele ao longo dos anos, inclusive no Tribunal de Família e em questões de custódia dos filhos. Segundo ela, tem uma longa história com o juiz. Ela faz muitas acusações nesta entrevista, nenhuma das quais foi confirmada por mim ou por qualquer outra pessoa. Não estou mostrando isso para dizer que o juiz Kevin Mullins fazia isso. Estou te dando o contexto do que pode ter passado pela cabeça do xerife Mickey Stein. E serviu de combustível para toda essa corrupção ou suposta corrupção no condado de Letcher, Kentucky. Isso fez com que ele temesse que talvez sua família estivesse em perigo por causa da profundidade de tudo isso. Mais uma vez, essas alegações serão chocantes, mas nenhuma foi confirmada pela Corte TV ou por alguém que eu conheça. Mas vamos ouvir Taya Adams na entrevista que eu fiz. Eu tinha um cargo no escritório do promotor público. Minha irmã trabalhava para ele no Edison Bank e o Sr. Mullins era o promotor público assistente na época. E eu fui até o escritório dele para aprender como tomar um depoimento. O primeiro encontro que tive com ele. E como eu disse, eu era menor de idade. Não era realmente um emprego formal. Era meio que um treinamento informal para mim em administração de escritório e arquivamento. A primeira vez que fiquei sozinha com ele. Sim, a primeira vez que fiquei sozinha com ele foi a primeira vez que ele foi inapropriado comigo. Ele me fez fazer sexo oral nele e me pagou por isso. Ele pediu que eu me limpasse e não contasse a ninguém. Ele jogou dinheiro em mim e mandou eu me limpar.
Eu tinha 16 anos. A partir daí, só piorou. Começou a ter festas sexuais e usar drogas com eles, fazer apresentações com outras mulheres. Eles faziam outros homens transarem com a gente enquanto assistiam. E isso continuou até eu começar a ir para a cadeia e tudo mais. E eles me mandaram para uma clínica de reabilitação quando eu tinha 20 anos depois que minha mãe morreu. Ele simplesmente começou a me apresentar para os amigos dele e ficou muito claro que era aí que estava o meu valor. Meus sonhos e planos não importavam. Ele pagava por isso o tempo todo até eu ter problemas. Depois passou a ser sobre meus processos judiciais, e aí esses processos ficavam com ele. E não era só ele, havia outros advogados envolvidos, e o promotor do condado, Harold Bowling, que cuidava da minha pensão alimentícia, caso pelo qual estou em liberdade condicional até 2099. Ele também foi muito ruim comigo, e eu tive muitas experiências negativas com várias pessoas daquele fórum. A parte sexual disso, na verdade, é o menor dos problemas aqui no condado de Letcher. É a forma como eles abusam do poder e as coisas que fazem com homens, mulheres, famílias e crianças inocentes só para manter seus segredos. Os figurões do condado de Letcher são os outros advogados, as pessoas que trabalham na cadeia. É todo o sistema do porão ao telhado do fórum, praticamente. E nos prédios ao redor também, tem muitos outros advogados e até alguns médicos e outras pessoas na cidade que estão envolvidos nisso. Nessas festas que eles faziam e em várias coisas em diferentes graus. Eles não discriminam quem são as vítimas deles. Se você não fosse arrastada para isso, então eles te pegam por qualquer coisa menor e te puxam para dentro disso. Ou o conselho tutelar, eles vão usar o conselho tutelar para tirar seus filhos e depois usar seus filhos para obrigar você a fazer o que eles querem. Eles também usam o programa ARCE. E eles têm pessoas que vêm e fazem as outras recaírem. Tipo, tudo isso está documentado. Já foi comprovado que eles fazem isso há muito tempo para armar ciladas para as pessoas e colocá-las novamente em problemas com a suspensão condicional da pena e a liberdade condicional. Recentemente descobrimos que eles prolongam a liberdade condicional mesmo depois de a pena já ter sido cumprida. Eles estão estendendo sua liberdade condicional indefinidamente. E o Tribunal de Drogas já é uma sentença por si só. Ao terminar meu tempo na prisão, consegui liberdade condicional e saí. Meus documentos de saída da prisão diziam uma coisa. Ao chegar ao escritório da condicional, meus papéis diziam que eu deveria participar do Tribunal de Drogas por ordem do juiz Jimmy Kraft, chefe do programa. No fim, não precisei fazer isso. Me colocaram no programa de acompanhamento e fiz todas as outras aulas. MRT, tratamento para abuso de substâncias, transtornos concomitantes e parentalidade. E controle da raiva. E eu cumpri minha sentença até o último dia. E eu nunca estive tão orgulhosa de nada na minha vida quanto de ter conseguido isso sem nenhum problema. Sem nenhum teste antidrogas positivo e sem faltar a nenhum comparecimento. E eu fui receber minha formatura, meu selo dourado, o certificado mostrando que eu tinha concluído tudo e estava livre. Disseram que não iam me liberar. E então descobri que era até 2099. Há muitas outras pessoas mantidas pela mesma razão, mesmo já tendo cumprido suas sentenças. O xerife Mickey Steins estava envolvido em alguma dessas coisas? Eu não sei. Eu sei que ele nunca foi inapropriado comigo sexualmente. Ele sempre foi apenas profissional comigo, tipo, ele era firme. Ele já me levou para a cadeia antes, mas nunca passou desse limite. Não sei em que mais ele pode ter se envolvido, se é que se envolveu, mas não comigo nem com amigos próximos. De alguma forma, o xerife do condado de Letcher não saberia sobre o que você nos contou, essas festas sexuais e outras coisas que estão acontecendo? Não. Não tem como ele não saber. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É de conhecimento comum por lá. Uhum. Há centenas de vítimas. Isso não é exagero. Segure aí por um segundo. Deixe-me te perguntar uma coisa. O motivo disso ser tão significativo é que há duas formas pelas quais isso ajuda o xerife Mickey Steins. Primeiro, se for realmente verdade que toda essa corrupção existe e que o juiz realmente estava envolvido nisso,
Isso pode acabar chegando ao tribunal diante do júri. Uma vítima que desperta menos simpatia, um réu que desperta mais simpatia. Por outro lado, mesmo que isso não seja verdade, mas os jurados do condado de Letcher, se esse caso permanecer no condado de Letcher, se os jurados do condado de Letcher ou de qualquer outro lugar do Kentucky acreditarem que é possível que essa corrupção realmente estivesse acontecendo, teria o mesmo impacto. Isso faria com que a vítima fosse muito menos uma vítima de tudo isso. Parece que você está invertendo tudo. Vamos ouvir mais. Sim, quero voltar ao juiz por um instante. Em algum momento você esteve com o juiz quando ele era juiz? Você nos contou a história de quando era adolescente e ele era um dos advogados. E como juiz? Sim, eu tive muitos casos no tribunal em que precisei lidar com ele de forma pessoal. E o que aconteceu? Favores para conseguir um acordo, favores para pagar uma multa, cuidar de uma infração. Quer dizer, Quando e onde essas várias coisas, esses favores seriam pagos? no gabinete do juiz, em algum lugar no fórum, tem salas por todo o fórum para onde fui levada ao longo dos anos. Eu encontrei ele, no boate de striptease em Whitesburg. Lugares diferentes. Qual foi a sua reação? O que passou pela sua cabeça quando você ouviu que o xerife tinha atirado e matado o juiz? Que finalmente alguém tem que olhar e ver o que eles estão fazendo aqui. Eles não podem mais ignorar. Agora temos chance de receber ajuda. O que você acha do xerife? Ele é meu herói. Tenho certeza de que ele não é perfeito, ninguém é. Mas ele é meu herói de qualquer forma. Se alguém no corpo de jurados sente o mesmo que ela, isso é uma boa notícia para o xerife Mickey Steins. Conversei com Jeremy Bartley, advogado do Mickey Steins, um excelente profissional que trabalha com a esposa no escritório deles. E ele me deu uma visão incrível sobre o que estava acontecendo com Mickey Steins e qual será a defesa neste caso. Vamos dar uma olhada. É muito complicado, não é um caso simples. Este não é um caso que se resume apenas aos 7 a 10 segundos que foram mostrados na audiência preliminar. Essa é uma história contada ao longo de vários anos. E mais especialmente e especificamente, ela é contada ao longo das semanas anteriores àquele momento final que você vê ali no vídeo. A primeira coisa que ele disse aos investigadores foi: estou preocupado que eles vão levar ou já levaram minha esposa e minha filha. Acreditamos que Mickey acreditava fortemente que sua esposa, filha e família estavam em perigo iminente. Agora, acreditamos ao mesmo tempo que a pressão, a ansiedade e outros fatores que não vou discutir esta noite. Vamos deixar isso para outro dia. Acreditamos que a saúde mental dele foi prejudicada e certamente foi agravada devido a essa deposição civil. Testemunhas suficientes haviam interagido com ele e o ouviram dizer que tinha medo de que outras pessoas fossem causar mal a ele ou a sua família. Então, basicamente, você tem 3 opções. Uma, não havia ameaça objetiva e tudo isso é uma completa invenção da cabeça dele, totalmente subjetivo. A ameaça está só na cabeça dele. Então, a segunda possibilidade é que havia alguém na esquina e ele estava apenas percebendo uma ameaça real e objetiva. Então, no primeiro cenário, acho que certamente estamos sendo prudentes ao explorar a saúde mental dele. E no segundo cenário, então, certamente há, você sabe, outro elemento do caso. Mas acho que existe uma terceira opção. E de acordo com nossa investigação e o que vimos, eu espero que a verdade seja uma combinação dos dois. Eu acredito que havia uma ameaça objetiva à família dele, mas acredito que a saúde mental dele estava comprometida a um ponto que impactou sua capacidade de perceber a iminência. E você sabe a ameaça iminente disso, a natureza iminente dessa ameaça, Vini, assim como a magnitude.
Então eu acho que certamente a terceira opção, de acordo com o que eu vi, são os fatos mais prováveis que você verá no julgamento. Bem, eu acho que se você olhar para o que as testemunhas, especificamente uma testemunha que estava com Mickey depois do almoço, disseram, mas antes do vídeo que você está mostrando agora, ele estava descrevendo o medo de que alguém fosse causar algum mal a ele ou à família dele. E pareceu para essa testemunha, a princípio, que Mickey estava brincando. E então ele descreve o fato de que, quando olhou nos olhos dele, percebeu que aquilo era uma ameaça muito real para Mickey. Ele acreditava que essa ameaça existia. E de acordo com as evidências que eles discutiram na audiência preliminar, ele havia tentado entrar em contato com sua filha e não tinha conseguido falar com ela. Acreditamos que ele continuou tentando entrar em contato com sua filha e não teve sucesso. Medo genuíno. Essa palavra me chamou a atenção. Que há uma combinação aqui. Não está tudo acontecendo só na cabeça dele. Há um motivo real para ele sentir medo por causa de toda essa corrupção que estava acontecendo no condado de Letcher. Agora, eu tenho mais dessa entrevista. Preste muita atenção aqui, porque a primeira pergunta que faço a ele nesta parte, para mim, chega ao cerne do estado mental de Mickey Stein. Dá uma olhada. Bem, nós acreditamos que há várias pessoas que estavam muito interessadas no resultado da depoimento civil. Acreditamos que há várias pessoas que estavam preocupadas com o que poderia ser revelado nesses depoimentos. Sabe, e eu realmente quero dar um passo para trás. O simples fato de termos um vídeo dentro do gabinete de um juiz transmitindo ao vivo já é algo totalmente inédito. Então, o fato de termos câmeras de vídeo neste gabinete já sinaliza os problemas anteriores que vêm acontecendo. E por isso eu acho que isso não se limita a uma pessoa, mas acredito que várias pessoas estavam preocupadas com o resultado do depoimento. E ainda mais importante, Vini, Mickey acreditava que havia várias pessoas preocupadas com o que ele poderia dizer no depoimento. O depoimento que o Sr. Mickey estava dando nesse caso específico estava marcado para segunda-feira. E isso aconteceu numa quinta-feira, então faltavam só alguns dias para esse depoimento. E eu acho que na semana anterior e na semana do depoimento, muitas pessoas perceberam que Mickey tinha se tornado cada vez mais paranoico, que ele ficou sem dormir, passou noites sem sono, e havia uma pressão esmagadora. Pressão sobre ele, parte interna, mas acreditamos que havia pressões externas também, porque aconteceram muitas coisas dentro desses gabinetes. E isso, durante um depoimento, poderia perfeitamente ser alvo de perguntas. E não só nesse depoimento, mas se o caso civil continuasse, então em outras etapas de produção de provas nesse caso. E eu acho que havia muito interesse por parte das pessoas que frequentavam os gabinetes dos juízes por qualquer motivo sobre o que Mickey poderia dizer nesses depoimentos. E eu acho que isso certamente vai ser um ponto focal deste julgamento. Essa pressão externa que está trazendo toda a sujeira, toda a corrupção do condado de Letcher e trazendo isso para o tribunal e expondo tudo diante do júri para construir o caso, não tanto sobre o que Mickey Stein fez nesses 7 a 10 segundos, mas sobre todo o resto. Isso estava acontecendo no condado de Letcher, no fórum e nos gabinetes dos juízes até aquele momento. Esse julgamento vai ser extremamente fascinante e imprevisível, e obviamente vamos acompanhar tudo de perto. Eu sou Vini Politan, muito obrigado por assistir. Nos vemos na próxima vez. E por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.